Fala pessoal, graça e paz, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês que nos acompanha. Hoje mais um dia especial, agora para falar de um santinho. Semana passada trouxemos uma santinha, Santa Imelda, e hoje nada mais justo do que falar de um santinho, também o jovem São José Sanches del Rey. E para isso, o xará Sanches veio aqui conversar com a gente sobre as suas experiências com esse santinho. Sanches, obrigado pelo seu sim, pelo seu compromisso conosco. Salve Maria, meu irmão. Salve, Olá Maria. a todos que estão nos acompanhando. Falar do meu xará, São José Sanches, é uma experiência muito real na minha vida, é uma experiência vivida de forma muito concreta na minha trajetória, desde que conheci a história deste grande santo, um mártir, jovem, e eu tinha isso comigo de que eu queria encontrar um santo que tivesse o meu nome, não é? Que isso me inspirasse, e eu olhava assim, tem São Paulo, tem São Mateus, tem São Tiago, mas meu nome é um pouco diferente, Sanches, eu não conhecia a história dele, até porque a trajetória de beatificação e canonização são bem recentes, e graças a Deus descobri a devoção a São José Sanches del Rio, e agora tenho a oportunidade de compartilhar com vocês aqui com Vozes do Céu. Obrigado. Então, pelo visto, o seu primeiro contato com ele foi por conta do nome. É isso aí. É interessante porque quando me consagrei a Nossa Senhora, aqui pela Milícia da Imaculada, eu brincava com os frades, os amigos aqui. Poxa, não conheço um santo com meu nome e naquele momento não tinha um santo ou uma santa no meu dia do aniversário. Uhum. Tem essa Coisa, expectativa, né? Sim, essa todos coisa nós temos. e tal. E aí fomos presenteados com Santa Dulce dos Pobres no dia do meu aniversário, que é 13 de agosto, e é véspera de São Maximiliano, que é a nossa devoção aqui no santuário. E com a graça de Deus conheci São José Sanches, foi a primeira identificação com o nome, mas também com a experiência que ele viveu. Não é? A experiência de ter um compromisso muito grande com a Eucaristia, de buscar ter uma vivência na comunidade paroquial que ele se inseria. Sim. Foi coroinha, né? Foi acólito. E o país dele vivia um contexto político, social muito grave e a liberdade religiosa foi colocada em xeque. Então eu me senti muito inserido nesse contexto porque viviam de um momento de discernimento vocacional e percebi que a história de São José Sanches ia muito ao encontro daquilo que eu estava procurando, de ser um católico que estava com dificuldades de entender que a vida vocacional iria para esse meio político-social. Até porque, pelas histórias contadas e pelos registros, ele entendeu muito cedo, né? A vida vocacional dele. Com 14 anos, ele já tinha partido com a missão concluída. E o que isso trouxe para você, assim, como experiência, para o seu humano, para o seu dia a dia? A experiência que eu mais pude viver com São José Sanches é porque ele muito cedo tomou o seu lado. Ele não ficou em cima do muro. A palavra de Deus fala que não sejamos nem frios, ou melhor, não sejamos em cima do mornos, né? Sejamos frios ou quentes, tenhamos o nosso lado. E São José Sanches teve essa experiência inspirada nesse contato, né? Se para ele a Eucaristia era algo que era sublime, era especial, era inegociável, quando o país em que ele vivia no México ali de 96 anos atrás, Certo. que é muito recente, muito próximo de nós, e um México que passava por um processo de um governo revolucionário, de socialistas e comunistas que tomavam o poder e que atacavam as liberdades religiosas. Eles não entendiam a fé católica como ela é de fato. E qualquer outra fé, não é? Então, a vivência no México ali, especialmente onde São José Sanches nasceu, em Sahuayo, aquela região do oeste do México, eles tiveram uma reação para com aquela movimentação revolucionária. Então eles perceberam que a Constituição de 1917 no México trazia artigos e elementos que iam cerceando a fé, a ponto de impedir a manifestação católica através de missas, textos. Você imagina, a gente tem formação mensal aqui no santuário para consagrados. Imagina chegar aqui e não poder, né? Ainda ser tá, incriminado por isso. Exatamente, além de estar com os portões fechados, quem estivesse ali fazendo de maneira clandestina seria criminalizado. Sim. Quando eu estava pesquisando por ele, né, sobre a vida dele, na época lá a cidade tinha o alto mesmo era católico, então o auge deles quando invadiram a cidade foi para pegar os católicos, tanto é que eles tinham 25 sacerdotes, deixaram somente 3 continuar a celebração ainda com bastante restrições, inclusive na Eucaristia. Então isso mostra como de fato esse povo foi perseguido
E essa criança veio mostrar como de fato nós deveríamos se comportar, né? É verdade. Aí eu fico pensando, o ápice para que ele se mobilizasse, e para as pessoas que não conhecem a história dele, tem um filme bastante interessante. Sim. Dá um Google aí, procura a história de São José Sanches, você vai encontrar um filme incrível. Neste filme, ele mostra que São José Sanches testemunhou essa covardia. Então, o exército revolucionário executou esses sacerdotes, um deles que ele tinha um contato próximo, e ele queria reagir de alguma maneira. Mas como eu vou reagir? Meu país está passando por uma revolução socialista, eles são contra a fé católica, eu não posso mais ir fazer o que eu amo mais. Não posso ir para a missa, não posso ir para a igreja, não posso comungar, não posso ter uma experiência de comunidade. E aí foi a grande virada de chave. São José Sanches descobre que os católicos se reuniram, se organizaram, fizeram uma liga da liberdade religiosa. Depois essa liga transforma-se também no movimento cristeiro, um exército que empunhou armas e que ia combater esse exército revolucionário. Mas como que um jovem de 12, 13, e depois, né, essa vivência dele, poderia influenciar numa guerra? Aí era a grande chance, né? Como que eu vou proteger os meus sendo tão jovem? Eu sou menor que uma arma. Tem armas maiores do que eu mesmo. Como é que eu vou impor essa arma? A arma dele era o Santo Terço. Quando ele convence os pais dele de que ele poderia estar junto desse grupo, desse exército. Inclusive, convenceu com uma frase maravilhosa. Maravilhosa. Né? Que dá o nome ao livro, inclusive. Exatamente, essa frase está aqui, ó. Nunca foi tão fácil ganhar o céu. Um livro do padre Ricardo Figueiredo, que eu recomendo a todos também, para que possam conhecer essa história de maneira bem objetiva, a história de São José Sanches. E ele fala, nunca foi tão fácil ganhar o céu, por isso eu quero me unir a esses homens que estão guerreando pela fé católica, pela Eucaristia. Então lá ele vira referência de oração, lá ele é adotado pelo general que estava à frente do nosso exército católico, e lá também ele se depara com batalhas armadas. Sim. Né? Inclusive tem um trecho interessantíssimo no filme, que o cavalo do general do exército católico é alvejado, ele fica sem cavalo. A gente sabe que na guerra, né, quem fica sem cavalo perde a vida. perde a vida. E ele entrega o cavalo dele para esse general, o general toma ele nos braços, eles seguem, conseguem fugir, mas isso não se repete em outra ocasião. E aí ele é pego como refém. A gente sabe que o ápice da vida de São José Sanches foi essa entrega por Cristo Rei. E é interessante, eu gosto muito de usar isso, né? É a forma que eles se cumprimentavam. Eles olhavam para o outro e falavam assim, que viva Cristo Rei! E o outro respondia, que viva! Então sabia que era alguém aliado. Agora, se essa pessoa não respondesse que viva Cristo Rei, então sabia também, se tratava de inimigo. Exatamente. E aí, quando ele é pego de refém pelo exército, daquele governo revolucionário, que está totalmente fora de órbita, né? Acaba sendo forçado, e ele não cede a essas pressões, a dizer morte ao Cristo Rei, a renunciar à sua fé. E aí está a grande jogada. A oportunidade de ser mártir, a oportunidade de se tornar santo. Quando ele é pego, preso e colocado em xeque. Olha, peraí, para você ser liberto existe possibilidade. Ou você vai negar a Cristo publicamente, dizendo morte a Cristo Rei, ou você vai poder, de fato, ser vendido de volta para sua família, desde que negue a Cristo Rei. Ou a gente vai te colocar, de repente, num colégio militar, para você se desenvolver, você gosta dessa vida militar. Temos opções para você. Só negue a Cristo Rei, é tão simples. Deram no meio que tentações para ele negar a Cristo, né? E aí ele coloca-se diante de uma oportunidade incrível, que talvez você e eu não tenhamos, que é dar a vida por Cristo Rei. E ele fala, jamais irei negar a Cristo, seja qual for a consequência. Aí vieram pessoas para interceder, ele tinha um padrinho que era político, era prefeito, e até alguns relatos falam que esse padrinho foi até um dos mentores desse martírio, mas depois há um arrependimento, e enfim, existem até relatos nessa direção. O padrinho dele, quando chega lá na cidade para buscar ele vem para ele de fato negar a Cristo. Exato. E incentivar ele a sair dali, porque a mãe dele estava à procura dele, estava desesperada, né? Ninguém quer, todos somos humanos, né? Ninguém quer que seu filho vá. Imagina a dor de uma mãe saber que seu filho está indo embora por isso. E daí ele se negou mesmo assim, falou pro padrinho dele, prefeito, olha, eu entendo que você quer que eu faça e por quem que você quer que eu faça, mas verdadeiramente nunca foi tão fácil ganhar o céu. E chegou a minha vez, e por isso faço o que quiserem de mim, que eu sou de Cristo Rei e eu sei que esse povo vai ser liberto. E assim foi feito. Então ele é martirizado, arranca-se a planta de seus pés, ele apanha muito até chegar à sua cova, e lá ele é alvejado, além de ser esfaqueado, leva 2 tiros na cabeça. E essa imagem aqui, você pode ver um pouquinho do que é a experiência dele, né? Os pés, então, com as plantas cortadas, ele caminhando rumo ao seu... É o Calvário de São José Sanches, né? Se assemelhando a Cristo, né? E ele dizendo que viva o Cristo Rei.
Sabe o que eu tiro da história de São José Sanches, meu irmão? Eu sinto assim, pelo que nós estamos dispostos a dar a vida. Pelo que você está acompanhando Vozes do Céu hoje, está disposto a dar a vida. Qual é o objetivo maior da sua vida? Acho que nunca foi tão fácil ganhar o céu a partir da experiência que Cristo nos permite viver no dia a dia, da vivência eucarística, de ir ao encontro do outro, de perdoar o seu irmão, a sua irmã, de fazer da sua vida um grande objetivo de vida eterna. Faça como Cristo Rei inspirou esse jovem e ele disse sim, porque nunca foi tão fácil ganhar o céu. E inspirado por Jesus Cristo, né? Tanto é que ele verdadeiramente deu sua vida por Cristo Jesus, como um dia o Pai deu a vida por nós. E ele sofreu bastante, porque não satisfeito de já ter pego ele, cortaram as polpas do pé dele, fizeram ele caminhar a cidade. Até hoje na cidade dele tem as pegadas, né? Fizeram um monumento lá com as pegadas dele, o caminho que ele traçou ali até a sua morte. Então esse caminhar ao Calvário, em nenhum momento ele cogitou sequer a negar a Cristo. E quantas as vezes nas rodas de amigos a gente faz gracinha com o nome de Deus ou brinca sem saber, né? Essa negação a Cristo perante aos homens. E Cristo também deixou bem claro quando estava em vida, né? Que aquele que se negar, negarei também perante ao meu Pai. Meu irmão, o que eu aprendi com São José Sanches nessa experiência, além de ter me identificado inicialmente pelo nome, tem que ter um atrativo inicial. Sim. Depois, pela forma que ele encarou o contexto social da sua época. Também me identifiquei porque vivi uma experiência de discernimento vocacional próprio. E depois, especialmente pela devoção à Nossa Senhora. Quando eu conheci a vivência dele, foi muito próximo da minha escolha pela consagração à Virgem Maria. Não é uma decisão fácil. A gente não se sente digno, a gente encontra muitos desafios, existe uma responsabilidade maior ao se declarar dessa forma. E a gente tem que tentar viver uma coerência, né, em tudo que a gente faz na vida. Mas ele traz essa vivência de um bom mexicano, que viva a Virgem de Guadalupe, que viva essa experiência, essa aparição, tudo que foi vivido ali tão próximo deles também. Como a gente tem com Nossa Senhora Aparecida, esse apego, né? Tudo é a nossa mãezinha e tal. Então, isso me atraiu ainda mais em torno da vivência de São José Sanches. Então, eu insisto que as pessoas possam encontrar este livro, tem acesso fácil na internet, nunca foi tão fácil ganhar o céu, que você possa procurar os filmes, os vídeos, a experiência de São José Sanches, porque acredito que muitos jovens estão ouvindo Vozes no Céu neste momento. E eles podem encontrar nisso um pouquinho dessa experiência, seja pela devoção, seja pela forma de encarar a vida, seja o desejo de estar comungando nosso Senhor Jesus Cristo com mais frequência, ou seja pela forma que ele corajosamente se posicionou. É importante ter essa visão de posicionar-se, de querer estar com Cristo e não negociar esses valores. E a vida de São José Sanches vai muito em torno disso. Agora, o que chama a atenção de fato é tão jovem. Apesar que nós somos jovens, a gente tem uma boa experiência de vida já em pouco tempo, mas ele mais jovem ainda tomou a decisão firme. Isso revela a santidade que estava ali nele. Poxa, Cristo Rei me inspirou isso. Cristo Rei, para nós, de fato, é o Rei da minha história. E aí, quando você olha a doutrina social da igreja, lá tem as instruções de qualquer seja a nossa escolha de vida social. Se eu quero educar, se eu quero empreender, se eu quero gerir publicamente, se eu quero desenvolver a minha vida profissional em qualquer ramo, a doutrina social passa para nós os direcionamentos. O catecismo vem para fortalecer essa formação. E eu tenho certeza que não é careta e não está fora de moda buscar o céu. Pelo contrário. Não, que isso. Santos tão jovens. Modernos. Carla Cutts está aí para dizer isso. Sim. E você e eu que estamos aqui podemos buscar essa experiência. E é muito interessante você falar em questão da juventude dos santos, né? Porque, assim, nosso podcast, ele é aberto ao nosso convidado escolher o santo. Dificilmente a gente determina qual santo a pessoa vai falar. E nessa temporada, especificamente, a gente está vivendo a 3ª temporada, já vieram pelo menos aí uns 4 jovens que são abaixo de 15 anos. Trouxeram São Tarcísio, trouxeram Santa Imeuda, trouxeram agora São José Sanches. Então, assim, a gente tem jovens mesmo que verdadeiramente entenderam a vivência de Cristo logo cedo. É muito né? interessante isso. Sim. Sabe qual foi o primeiro santo jovem que me chamou a atenção? A gente pensa que é Nossa Senhora, né? Nossa Senhora era muito jovem e tal, mas minha ficha não tinha caído ainda. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu conheci São Domingos Sávio. Acho que o Nicolas que está aí do outro lado da telinha aqui, ele sabe também. São Domingos Sávio foi aquela experiência toda com São João Bosco, não é? Dom Bosco passou pela vida de São Domingos Sávio e ele tinha uma frase super interessante. Antes morrer do que pecar. Foi o que São José Sanches viveu.
foi o que a Virgem Maria viveu. Olha como é que a conclusão de cada um é interessante, a ótica de cada um é super interessante. Então, eu prefiro morrer do que pecar. Irmão, eu prefiro ir pro céu, lá eu tenho uma experiência face a face com o nosso Senhor Jesus Cristo eternamente. Eu vou pecar aqui e quebrar minha comunhão? Não, eu prefiro morrer do que pecar. Interessantíssimo você falar, no podcast que a gente gravou São Padre Pio, eu contava um testemunho que aconteceu comigo em São Padre Pio. E São Padre Pio, eu lembro que foi a única experiência assim, que eu tive de poder ver algo além do sobrenatural. E São Padre Pio falava pra mim exatamente isso que você tá falando agora. Eu não sabia, porque ele falava, prefira morrer do que pecar. É isso. E exatamente eu falava no podcast de São Padre Pio. E remete muito a você pensar, cara, uma criança de 11, 12, 13 anos consegue já ter esse discernimento. Ou seja, a gente passou, falei 4, a gente passou por Santa Teresinha do Menino Jesus também. E ela teve várias experiências antes mesmo de ir pro seu chamado. Tanto é que ela falava assim, mãe, não vejo a hora de você morrer. Aí o pessoal falava, cara, como assim? Não, porque ela vai ver Deus, ela vai conhecer o céu, olha que maravilha. Sim. Então, as crianças, a gente percebe que não há maldade, né? E saber que um jovem tão pequeno já está disposto a morrer por Cristo me faz raciocinar o que eu de fato estou fazendo ainda que não tomei essa atitude. De que vou viver para mim é Cristo e morrer para mim. Perfeito. Não é à toa que Nossa Senhora de Fátima apareceu para os pastorinhos muito jovens, crianças, de fato. Exatamente. São santos também da igreja. Olha, o calendário litúrgico termina na solenidade de Cristo Rei. Acho que é o último domingo, né, do ano litúrgico. Cristo é o Rei da sua vida. Cristo é o Rei da nossa história, da sua existência. E se Ele é o Rei, se Ele é a fonte, se Ele está no comando dessa trajetória, não faz sentido para mim, senão dizer que viva Cristo Rei, que viva a sua mãe, a Virgem de Guadalupe, e para ganhar o céu, a facilidade é o martírio, é a entrega diária. E a gente vive pequenos martírios no nosso dia a dia. Você é pai, um jovem pai. Quantos martírios diários para trazer para sua filha aquilo que você de repente nem recebeu na sua história. A gente quer evoluir nessa entrega, isso para que ela também alcance o céu. Então, isso vale na hora que a gente se relaciona com alguém no nosso trabalho, na nossa história, na nossa família. E se Ele é o Cristo, o Rei da nossa vida, eu queria me permitir fazer uma pequena oração para quem está acompanhando, para que a gente possa invocar esse reinado de nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, que a gente possa parar um pouquinho, respirar, entender que as ansiedades do nosso dia a dia, elas podem ser combatidas na certeza e na confiança de que há um Rei conduzindo, entendendo as nossas angústias, percebendo que, por mais que haja uma perseguição muito mais poderosa humanamente falando, diante de mim, o meu pequeno testemunho pode transformar a história de um povo. Porque após a morte de São José Sanches, logo em seguida a Santa Sé consegue um acordo com aquele governo, consegue voltar atrás naquelas sanções que estavam acontecendo, o povo consegue respirar novamente, porque aquilo é a base da sociedade daquele povo. Não faz sentido algum existir uma sanção, uma proibição da manifestação daquilo que nos alimenta. Não faz sentido algum fecharem os templos em nome de qualquer outro valor que porventura seja subjetivamente bom. A gente não pode abrir mão disso. A gente tem que ter a liberdade de estar ao lado de nosso Senhor. Então, que as pessoas possam, neste momento, olhar para dentro de si, ter uma pausa, perceberem que o Espírito Santo tem agido naquilo que está as angustiando. E que por mais que o nosso inimigo pareça ser maior do que nós, que o nosso problema seja maior do que aquilo que nós podemos enfrentar neste momento, existe um Cristo que é Rei do Universo, que está em meu favor e que enxerga em mim o esforço de ser santo. Sim, até porque a nossa igreja ela é muito rica nesses detalhes, de não nos abandonar até mesmo na rua. Um católico, ele é católico na rua. A gente consegue reconhecer outro católico nas nossas atitudes, no nosso agir, em algum colar, em algo que a gente vem trazendo. Então, é não perder também essa essência de Nossa Senhora, sabe? De trazer para a nossa vida aqueles que são consagrados à Imaculada e aqueles também que não são, convido a participar do Jardim da Imaculada, a serem consagrados pela Imaculada, porque a vida ela muda. Eu lembro que antes de me firmar a igreja, através da escola de evangelização eu estou aqui, mas para chegar até aqui eu passei por um processo muito, muito grande. E esse processo de vida me trouxe a percepção que
às vezes não precisamos passar por certo tipo de coisas para ser de Deus. Ou seja, eu não preciso que alguém morra da minha família ou que eu sofra fielmente a algo, a um luto para estar aqui na igreja. Às vezes a gente não precisa de uma pandemia para vir para a igreja, porque na pandemia todo mundo tinha falta da igreja, né? E agora a igreja está escancarada e a gente vê algumas cadeiras vazias. Então a gente precisa reacender essa chama, talvez trazendo histórias de santos, talvez trazendo a palavra do Senhor Jesus como verdadeiramente a nossa palavra de vida, porque aquele eu antigo talvez já não existe mais. Eu preciso agora do novo, o renovo. E uma criança dessa me faz pensar, eu não preciso chegar no final da minha vida e falar, cara, que eu podia fazer o oposto. Não, eu posso fazer agora, enquanto eu estou vivo, e agora verdadeiramente eu posso mudar vidas também, evangelizar, né? Já é a terceira vez que a gente grava aqui, terceira vez que eu falo da música, né, Nicolas? Que a gente verdadeiramente tem que ir aonde Deus ainda não está presente, para levarmos de coração, ou através da Imaculada, ou através de uma palavra, de um podcast que seja, porque essa é a nossa missão de evangelizar. Então, assim, na minha vida eu coloquei esse pensamento. Eu preciso evangelizar e eu preciso fazer que a palavra de Deus passe através de mim, sabe? Porque por mais que eu não consiga chegar muito longe ainda, eu vou até onde que dá. Mas eu vou de coração. E isso eu quero trazer também para minha filha. Você falava, né? Às vezes a gente não passou. Eu não passei dentro de casa uma família católica. Meu pai saiu de casa, eu era muito novo. Eu tinha 6 anos, 7 anos. Então eu vivi só com a minha mãe. E minha mãe me puxava as orelhas, vem para a igreja. E eu, do outro lado, eu quero jogar bola, não quero ir para a igreja. Não gostava de catequese de jeito nenhum. Mas com o passar da vida, a vida foi me ensinando. Eu, infelizmente, vim para a igreja pela dor, através da dor. Eu precisei perder minha avó para entender o que Deus tinha de propósito na minha vida. E porque eu já estava no final, assim. Falei, cara, isso aqui é minha última cartada. Daí eu lembro que quando eu não tinha mais nada para fazer, assim, que eu já estava no fundo do poço, assim, com aquele luto imenso, eu abri a Bíblia em Ageu 1:13 e lá fala, oráculo do Senhor, eu estou com vocês. Só isso. Bastou pra mim. Você falou em catequese e eu nunca me esqueço dos meus catequistas. Eu rezo por eles até hoje. Quando me recordo da Márcia, do Messias, da Marília. E eu lembro que todos eles tiveram algo em comum que eu encontrei em São José Sanches. E eu gostaria de testemunhar isso para todos e de repente convidar as pessoas a fazerem o mesmo. Por exemplo, nós estamos numa cidade ocidental, que é consagrada a Santo Antônio. Nosso padroeiro é Santo Antônio. E a gente sabe bem que ele dizia que deveriam cessar as palavras e falarem as obras. Sim. Nós vivemos num tempo que, de repente, a nossa grande guerra seja a manifestação. Seja falar livremente e não ser mal interpretado ou usarem essas palavras contra você. Uhum. Talvez seja a grande arma, seja uma forma que as palavras são introduzidas, né, como informação para as pessoas. Então, se está difícil, às vezes, falar o que é óbvio, defender o que é óbvio, de repente essas obras devem falar por nós. E eu gostaria de convidar todo mundo que está assistindo, a você, ao Nicolas, e todos que têm a nossa experiência de fé, a comemorarem as suas vitórias, dizendo que viva Cristo Rei por essa vitória. A comemorar os nossos sacrifícios, que viva Cristo Rei por esse sacrifício. Colocar esse reinado de Nosso Senhor mais presente no nosso dia a dia, como São José Sanches fez, como esses catequistas nos ensinaram. E aí, de repente, a gente vai descobrir que estamos numa cidade que foi consagrada ao Imaculado Coração de Maria. Ali foi o nosso grande que viva Cristo Rei, neste lugar, nessa terra, que já é uma terra de profetas, que já é conhecida por isso também, e que é a terra da Imaculada, o local que foi escolhido para que Nepomucalânave esteja presente no coração do Brasil, como dizia São Maximiliano. Então, colocar o rei no lugar de rei. Colocar o Cristo no lugar de rei. Da nossa vida, da nossa existência, para a gente poder olhar um dia diante do nosso julgamento e falar, Senhor, a minha história foi de fato que viva Cristo Rei. Sim. E assim, nada é por acaso e coincidência. Você falava do Jardim da Imaculada, ele não é aqui também por acaso, assim. Ele é pensado. A estrutura do jardim é pensada. Nessa troca com o Frei Jorge, a gente conversando, ele falava que a mesma distância do aeroporto daqui para lá também é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem um imenso
como é que eu posso dizer, um imenso berço da Imaculada aqui na cidade ocidental. Nós somos agraciados de várias formas, né? São vários sacerdotes maravilhosos que vivem na nossa cidade e pessoas de fora também que vêm até aqui em busca dessa experiência com Nossa Senhora. Eu lembro que a Missa do Impossível fazia vários milagres acontecerem aqui nessa região da cidade ocidental. Então, a gente de fato tem que usar essa nossa real liberdade a entregar-se a Deus verdadeiramente agora. É isso, eu vejo e gosto muito da analogia que esse santuário é de fato um grande colo, um grande útero da Imaculada, e aqui ocorrem muitas gestações. Isso vale para a vida vocacional, religiosa, isso vale para nós, que passamos processos de cura aqui dentro, e eu espero que você e eu tenhamos o mesmo ímpeto de São José Sanches, se por acaso o nosso lar seja afetado da forma que São José Sanches viu o lar dele sendo afetado, né? Aquela paróquia que ele tinha muito apreço e carinho. Então, essa é a grande mensagem de São José Sanches. Que tenhamos lado, que sejamos firmes, que a minha pouca idade não signifique que eu não sou capaz de dar a vida por Sim. Sanches, muito obrigado. Obrigado a você, mesmo. Que alegria estar com você. Obrigado, viu? Com todas as nossas dificuldades nos bastidores, a gente conseguiu concluir pela graça da Imaculada. Tenho certeza que ela vai proteger os nossos projetos. Amém. Tenho muita fé. Se inscreva no canal Voz do Céu. Eu sou fã, seja você também, e leve os nossos santos mais longe, porque para Deus nada é impossível. Que viva Cristo Rei! E viva!